Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre a versão do diretor de Napoleão, o filme do Ridley Scott, e essa versão teve um lançamento surpresa direto no catálogo Apple TV Plus depois de muitas especulações. Na época do lançamento de Napoleão, eu não só trouxe a crítica para o canal, como também fiz uma discussão complementar levando em conta a história. Vou deixar os dois links na descrição desse vídeo. Antes do lançamento também eu vinha comentando muito em lives. E a expectativa era, então, para receber essa versão do diretor, que era uma versão muito comentada pelo Ridley Scott, antes mesmo do lançamento do filme nos cinemas. Eu tenho uma profunda discordância com a base histórica, na verdade, que não é nem um pouco histórica, usada pelo Ridley Scott nesse filme, em que ele namora teorias da conspiração pra lá de esdrúxulas, ainda do século XIX, o que é um negócio, assim, impressionante. De verdade, o roteiro do David Scarpa é muito fraco, parece reunir material de ensino fundamental junto de teorias da conspiração bombásticas. O roteiro foi alvo inclusive de discordâncias do próprio Joaquin Phoenix. Conforme revelado recentemente pela revista The Hollywood Reporter, o Joaquin ameaçou sair da produção caso o Paul Thomas Anderson não participasse de um processo de revisão do roteiro. E aí os executivos e produtores tiveram que convencer o Joaquin a permanecer no projeto. De todo modo, eu mencionei no canal algumas vezes também que eu tinha certa expectativa para a versão do diretor, levando em conta o que o Ridley Scott já fez. E poderia citar aqui o caso de Alien, que ele consegue... Alien já é um clássico, né? Mas ele consegue trazer ainda conteúdo extra. Blade Runner, com 2 cortes diferentes. E especialmente Cruzada. A versão do diretor de Cruzada muda completamente o filme. É uma grande versão do diretor. Eu imaginei de muito boa fé que no caso de Napoleão, que foi um filme que eu não gostei ainda com todas essas conspirações e revisionismos do Ridley Scott, que o material extra poderia também, quem sabe, ampliar questões na história que estavam muito rasas. Já adianto que não é o caso, gente. Inicialmente o Ridley Scott tinha dito antes do lançamento do filme nos cinemas que ele tinha uma versão maravilhosa de cerca de 4 horas e meia de duração para apresentar, só que aí a Apple anunciou apenas um corte de 205 minutos, 48 minutos de conteúdo adicional. Em uma entrevista recente para Total Film na semana passada, e eu vou ler um trecho aqui, o Ridley Scott ele acha que pode ser que Napoleão tenha 2 versões do diretor. Essa que eu estou comentando hoje é a primeira versão e caso dê certo, teríamos então essa versão de 4 horas e meia. Nas palavras do Ridley, nós temos a versão de 4 horas, então se essa versão que está no catálogo for bem sucedida, eu penso que não tem por que a Apple não lançar. Não custa nada e é só apertar um botão. Não seria novidade, existem vários filmes que já tiveram versões diferentes e cortes diferentes do diretor. Eu só me pergunto para que fazer isso com Napoleão, para que já não soltar direto essa versão de 4 horas e meia? Então, talvez essa crítica seja da primeira versão do diretor e daqui a algum tempo, né, eu volte com a segunda versão do diretor para análise, que eu torço que seja bem melhor, inclusive. Mas vamos lá. O principal foco do Ridley Scott e da sua equipe em Napoleão foi criar um roteiro todo em torno do relacionamento do Napoleão com a Josefina. E eu sempre digo que um longa sobre o Napoleão teria muitas dificuldades para explorar o político, militar, estrategista e ainda assim lidar com questões pessoais. Só que pro Ridley Scott, o relacionamento só que é o principal. A versão do diretor trata de expandir ainda mais o papel da Josefina, que é interpretada pela Vanessa Kirby, em que você tem muito mais sobre a origem dela, sobre alguns objetivos, e o que interessa para o Ridley é a primeira troca de olhar, a primeira conversa e a aproximação, a busca por herdeiro, a traição e humilhação também. Eu considero o figurino e o design de produção de Napoleão excelente, merecidamente reconhecidos inclusive na temporada de premiações com várias indicações, só que a sensação que eu tenho é de um épico de grande investimento que gerou uma oportunidade desperdiçada gigantesca, porque é uma pena que o retrato do Napoleão em um filme desse tipo seja tão tolo. Os diálogos nem dá para mencionar quanto à profundidade, né? Porque é um filme que ele tem aquela base de ensino fundamental também, mas para não problematizar nada, para deixar algo bem superficial, de maneira proposital, agora eu acredito, pelo que já foi apresentado aqui. Todas as passagens da década de 1790, a questão do Robespierre,
tudo é muito resumido, tudo acaba gerando uma que outra frase de grande impacto e fica por isso mesmo. Quando eu assisti Napoleão nos cinemas, eu fiquei com a impressão de que várias passagens tinham sido profundamente resumidas por conta dos cortes abruptos, e o interesse é Napoleão e Josefina, que esse deveria ter sido o título do filme. A versão do diretor apenas aprofunda isso, quando na primeira hora e meia tem muito material extra sobre a Josefina. No mais, a bobageira do Egito continua, tem toda aquela questão da pirâmide que eu comentei, tem uma adição da Batalha de Marengo, que a gente sabia que tinha sido filmada e que rende uma cena, então é uma adição também que não vale nada para o filme. E é triste pensar em batalhas grandiosas que poderiam redefinir uma jornada do Napoleão, explorando a questão militar, política, estratégia, como eu disse, resumidas, quem sabe, num take para valorizar a figura do Napoleão, quase que se tivesse buscando por uma foto para pôster. E a ideia do Ridley Scott, sacramentada nessa versão do diretor 1, então, é de mostrar como a Josefina foi importante para o Napoleão. Então, se ele tinha que sair do Egito, era por causa da Josefina. Questão de Elba, não interessa que a Josefina morreu em 1814, era questão que tinha que mesclar de algum modo a Josefina. São revisões históricas, tem até um senso de desinformação, porque você tem muito aquela coisa, né, do cinema que tem um compromisso mínimo, pelo menos, com fatos. E o Ridley Scott joga tudo pro alto, é a versão dele, do que ele imagina de Napoleão, e deixa o fato histórico de lado. Quem esperava mais da questão militar vai ter essa adição de Marengo e vai ter a passagem da Rússia ampliada com acho que 10 minutos mais ou menos de material extra, mantendo várias incoerências, porque é o início de tudo, né, que você entra na Rússia, joga um filtro azul para ditar o inverno e tá ótimo. Já é uma passagem para gerar rupturas e diferenças com o que estava sendo apresentado anteriormente. Ainda assim, tem passagens isoladas interessantes da tática da terra arrasada, Napoleão no trono, mas não é o suficiente, são alguns rascunhos, são passagens que elas poderiam ter sido ampliadas e que nessa versão 2, versão 1 do diretor, versão 2 de Napoleão, fica a mesma coisa. E esse é um raríssimo caso de uma versão do diretor que ela não tem nada mais para mostrar. Não é porque tem mais conteúdo que se torna uma versão melhor. Nesse caso, até eu diria que a versão do cinema, com todos os absurdos, com todas as questões caóticas que eu mencionei, ela me parece mais interessante do que esse corte do diretor que apenas amplia cenas sem contexto, sem base, mantendo esse teor bem baixo, né? Uma festa da mediocridade, como eu disse no título, inclusive coloquei a mediocridade estendida. O que me bate muito é aquela cena de Waterloo que é inacreditável. O ataque da cavalaria com Napoleão em Waterloo é uma das cenas mais bizarras de um filme desse tipo e é um épico de 200 milhões de dólares. Você tem ali uma questão toda envolvendo pessoas que é extraordinário, o número de profissionais envolvidos, extras de grandiosidade para uma batalha que não foi bem aproveitado. É uma pena, sim. Eu até digo para vocês que se lançar essa versão 2 do diretor, esse corte de 4 horas e meia, eu vou assistir de novo. Essa versão lançada na Apple, ela é bem ruinzinha mesmo. Não tem porquê. Se você tinha uma versão de fato do diretor maior, lançar essa intermediária que não acrescenta nada. E até para a versão do diretor de Napoleão eu vou dar nota 4. Quem sabe então algum dia lance o Final Cut de Napoleão, não duvido nada, já aconteceu com outros filmes, não seria novidade. E uma estratégia, no mínimo, curiosa da Apple. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!